Fala turma, beleza? Aqui na TVUC, a nossa série Encontro comigo, que sou um treinador de cavalo, e o Dr. Fábio Bozelli. O senhor tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Agora é só no murrinho. Médico pediatra, proprietário de cavalo aqui. E a nossa série você já conhece, a gente fica falando da vida dos cavalos e da vida das pessoas. Não falando mal das pessoas, né? Da vida. Falando. Falando bem. Falando bem. Hoje eu queria falar um pouquinho e queria ouvir o que você acha do seguinte. Nós estamos numa fase aqui de domar muito potrinho. E nessa de domar potrinho, os potrinhos chegam, os potros de 2 anos e meio, às vezes 3 anos, às vezes até um pouquinho menos, tal. E eu estava conversando com o pessoal aqui sobre esse contexto todo da doma e essa coisa do que é domar e entrando nessas coisas, mas principalmente com essa alta oferta que a gente tem visto no mercado e que é natural que aconteça, das domas muito rápidas, dessas propostas de doma onde em X dias está domado, o que a gente sabe que não é muito, tecnicamente não é o que acontece, mas que gera na pessoa, no domador tal, a sensação de pelo curto prazo que ele tem para domar, ele tem que dominar o cavalo. Ele tem que entrar numa coisa da dominância forte. E isso está gerando uma outra história que eu tenho visto muito, que as pessoas verbalizando coisas assim. Ah, então ele se entregou. Ah, então ele não tá demorando para se entregar, né? Que eu particularmente acho termos muito fortes quando você está falando de potrinho e quando você está falando de cavalo como um todo, porque quando eu falo que ele tem que se entregar, eu falo que ele desistiu, né? E os potrinhos, eles são como eu sempre comparo também como as crianças tal, no sentido de que a doma tem que ser uma coisa de olhar para aquele desenvolvimento daquele cavalo como ele é e seguir os passos na velocidade que ele permite para nós. Porque isso dá diferença também. Tem potro que é mais rápido em algumas coisas, mais lento em outras coisas. Mas essa fase é uma fase de evolução pelo aprendizado e não por fazer. E eu percebo que tem potros que começam a perder um pouco da ideia de evoluir, porque a partir dessas características individuais e naturais deles, as pessoas vão quebrando essas coisas, deixando isso parar de acontecer, o que na verdade poderiam estar aproveitando dessas coisas. Então, a gente está mexendo em potros que, por uma fase da vida, estão começando como a criancinha que começa a aprender a pegar na caneta, né, aquela coisa toda, e que depois a gente vai virando as chaves, vai apertando um pouquinho mais, mas há uma fase onde você não tem que dominar nada. E de verdade eu não acredito em dominância quando a gente monta cavalo. Eu acredito em parceria, acredito numa história muito mais de equilíbrio. E quando essa coisa do dominar aparece, você tem quebras de atributos e de comportamentos importantes ali no cavalo que poderiam estar sendo usados. Domar não é dominar. Domar é crescer junto. É fazer a coisa fluir da melhor maneira possível para aquele cavalinho, depois para aquele outro, depois para esse aqui, depois... Quer dizer, claro que a gente tem, eu falo sempre, né, um tronco central, uma ideia central do que tem que ser feito. Mas se eu não individualizar e se eu não respeitar o tempo de cada um, eu atraso todo mundo. O que você está falando, quando nós vamos fazer uma analogia com o ser humano, Luiz, algumas coisas importantes nós podemos lembrar, né? Primeiro, você falou de cada potro, né? Todos nós somos diferentes, mesmo cada potro, um é diferente do outro, nós não somos iguais, né? Apesar de a gente estar na mesma espécie humana, mas nós somos geneticamente diferentes e somos de almas diferentes, né? Então isso faz a gente lembrar algumas coisas importantes. Primeiro, né, qual é a descoberta da essência de cada um? Né? Quando eu falo isso da essência, realmente é aquilo que a pessoa
tem o seu talento, tem a sua vocação, tem aquilo que ela gosta de fazer, tem aquilo que ela se desenvolve. E isso a gente já consegue ver em cada criança, né? De maneira diferente, em cada ser humano. Então, quando eu falo criança, eu não quero dizer apenas aquela faixa etária de criancinha, né? De 0 a 7 anos, 12 anos, adolescência, o início da vida adulta. Eu estou falando de qualquer um de nós, né? Cada vez mais que você se descobre, que você se conhece, você pode buscar essa sua essência e ela se desenvolver. Então, acho que esse é um ponto importante aí quando você fala... eu não gosto muito desse termo que você coloca de doma, né? Uhum. Depois eu vou te explicar por quê. Eu acho que a essência, ela é a natureza humana, né? É a natureza do cavalo, é a natureza humana. O outro aspecto importante que eu queria que a gente discutisse, né? Que refletisse sobre isso, é a evolução natural, né? É uma evolução natural, porque hoje... Parece que nós estamos virando em massa, então todo mundo tem que fazer tudo igual, tem que fazer tudo igual. Se aquela criança está com 5, 6 anos de idade, ela ainda não sabe ler palavras ou ela não sabe pegar no lápis, parece que ela Não, isto tem que deixar essa criança brincar, exercer essa atitude natural de evolução. E o outro fator importante é a expectativa. Porque eu acho que essa expectativa que é o grande controlador de um processo, né? Quer dizer, já tem estudos que mostraram que quanto maior o grau de expectativa do ser humano diante de uma realidade, maior a sua, ou menor, maior ou menor a sua qualidade de vida. Então isso independe muito de condição social até ou condição cultural, mas é o quanto eu tenho de expectativa. Então essa expectativa, ela pode ser frustrante, né? Eu tenho uma expectativa que meu filho fale inglês com 4 anos de idade. Se ele não nasceu, se o pai e a mãe não falam inglês, ele não mora num país de língua inglesa, ele não vai falar inglês, né? Ele está sendo proposto para ele um tipo de evolução. Então acho que isso também pode gerar, no que você está falando entre doma, a expectativa do domador, ou a expectativa do dono do cavalo. Né? Então eu queria que você refletisse um pouco aí como que você pensa disso, de essência, evolução, proporcionar evolução natural e expectativa. Então, nos potrinhos, o que acontece? A gente percebe essa coisa da expectativa sendo o grande bloqueador da evolução. Quando a expectativa é muito alta no carinha muito novo, nos potros, eu falo, você tira o brilho do cavalo. E quando você tira o brilho, você tira os potenciais que esse cavalo tem, porque ele simplesmente acha que ele não pode fazer mais nada. Que é a história da dominância muito forte em cima de uma fase que você tem que deixar o potrinho ser quem ele é. De novo, claro que você tem na sua cabeça um plano. Claro que tem dia que aperta um pouquinho mais, tem dia que, né, sem problema. A questão da expectativa, né, tá gerando algumas coisas, que é o encurtamento do tempo, que é uma pressão maior por exercícios muito mecânicos, fortes demais pro potrinho, e o burnout. E é interessante isso que você falou, porque daí você deixa, se você tem essa expectativa muito alta, você simplesmente é forçado, obrigado a deixar de lado a essência do potro. Olha como uma coisa, né, vai levando para outra. E aí os talentos dele vão ficando para trás, porque se você tem um só, tudo certo, mas às vezes a gente tem 9, 8. E aí eu tendo a encaixotar todo mundo, industrializar, mecanizar e não dá tempo de olhar o que você tem de potencial. Por quê? Porque eu tô com uma expectativa muito alta sobre você e eu tenho tempo curto para fazer. E é o que acontece com o ser humano, né? E quando a gente chama de evolução natural, outro dia eu estava discutindo isso, evolução natural não é algo que está largado, algo que você... naturalmente. Não, evolução natural é algo que depende de esforço. Tá? Então isso é importante. Eu tenho uma evolução natural, mas que isto seja um esforço passo a passo. Então acho que esse é o grande fator hoje em dia, que eu não posso esquecer disso. Eu tenho que descobrir a essência cada vez mais, isso independente da idade,
Eu tenho que ter uma evolução natural, mas que ela tenha dependência de um esforço, e eu acople essa expectativa que eu tenho a uma realidade passo a passo. Não uma realidade de tempo. Né? Não adianta eu querer ser alguma coisa ou ter alguma coisa em curto prazo de tempo que eu não veja que isso seja possível. Então a mesma coisa acontece com o potro. Né? Acho que esses 3 fatores são importantes. E eu volto para você o seguinte, eu acho que essa palavra doma, ela veio de uma época ainda em que eu tinha que dominar. E parece verdade que o cavalo ele teria que ser dominado. E eu acho que o grande fator hoje, eu lembro uma vez na Equitana, que quando nós fomos meia dúzia de anos para trás, e eu vi aquele presidente da associação alemã falando em que é uma construção de conjunto, estarmos juntos. Eu acho que este é o fator, né? Você estar junto. E isto é um fator que a gente pode remeter isso para todos os campos da nossa vida, com os animais, com a amizade, com a família, cometendo erros e acertos, claro, né? Mas que tudo depende de um esforço da nossa parte de querer sempre melhorar. E principalmente essa coisa de... A gente acredita muito nisso, quer dizer, o que eu posso aproveitar daquele cara que ele já tem? Porque muitas vezes na doma, nesse processo, a gente tira dele o que a gente vai querer lá na frente. Por quê? Porque com a sensação de domínio, eu não deixo ele mostrar muito como ele é, o que ele tem, mas depois, lá na frente, o que eu gostaria que ele tivesse. Olha que doideira. Eu tô com uma pergunta aqui, mas eu vou deixar para o próximo capítulo, para um próximo episódio. Ah, é? Então tá bom. Muito bom. Olha, bati na minha. Desculpa, André. Valeu, meu brother. Tchau pra vocês. Pensem nisso, hein? Domar não é dominar. Nem nos potrinhos, nem nos menininhos e menininhas, né? Nem na criançada, nem na gente. É isso mesmo. Tchau, valeu. Até a próxima.